Oi, mulher, que bom que você está aqui. Eu espero que o vídeo anterior e os encontros todos anteriores estejam edificando a sua vida. E eu quero hoje te despertar para algo. Capítulo 4 de Mateus. Nós estamos aqui bem quando Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo. O diabo, lembrando que nós vimos que é um espírito de calúnia, de acusação. Eu quero que você desperte para que cada frase, cada palavra que a Bíblia diz tenha um sentido muito mais amplo do que está escrito. E isso é o que nós chamamos de revelação. Então, quando te é revelado um simples texto, é revelado todo o ensinamento. É isso que se chama revelação da palavra. E, por exemplo, uma revelação que nós temos aqui nesse capítulo 4, até o verso 11. Nós não fomos ainda a partir do 11. Nós já lemos no vídeo anterior, mas agora eu quero pontuar para você aqui, ó. 3 coisas que o diabo fez com Jesus. E todas as vezes, quando ele apareceu para Jesus, Jesus se defendeu da mesma forma, utilizando a palavra. Jesus citou a palavra que está escrita em Deuteronômio, um dos primeiros livros da Bíblia, que está no Pentateuco. É um livro da lei, o livro de Moisés. E olha só como é importante você ter conhecimento da palavra e da autoridade que Cristo nos deu. Ele ainda não disse isso aqui, mas até o fim do ministério dele, que nós vamos ler aqui, presencial em corpo, em Jesus, ele disse que vos dou toda a autoridade para pisar serpentes e esmagar escorpiões, e ele está se referindo ao inimigo. Então nós que somos a igreja, temos essa autoridade que nos foi dada por aquele que tem toda a autoridade, que é Jesus. Então, nós hoje, conscientes da autoridade que temos e conhecedoras da palavra, podemos entrar em um nível mais profundo, que é o nível de expulsar o diabo da nossa vida. Além, claro, do pecado, que não deve existir, devemos ter sempre entendimento disso. Tem um momento na Bíblia que a Bíblia cita o diabo como Belzebu. Inclusive, quando os fariseus falam que Jesus expulsava demônios por Belzebu. Nós vamos ler isso mais para frente. Belzebu é uma das outras referências que se associa ao maligno. E esse nome, Belzebu, é o deus das moscas. Lá na época do Egito, naquela época bíblica que eles estavam vivendo ali. Era nome de um deus. E deus das moscas. Agora eu te falo uma pergunta. Mosca é coisa boa? Não é, né? Quem que aguenta mosca? Quem aqui que nunca matou uma mosca? Olha, eu não gosto muito não, mas se não tem solução, eu mato. As moscas, elas são atraídas por alguma coisa, concorda? O que atrai as moscas? Lá no almoço de domingo que você faz? A carne assada, o sangue, o lixo, aquele animal morto. Carne é um animal morto, né? Então, o que atrai as moscas é o que deve ser tirado para que as moscas não venham. Se você está em uma manhã e não tem nenhuma comida, não tem lixo, não tem nada em cima da mesa, não tem mosca. Mas quando existe lixo, existe morte, existe sangue, existem moscas. E ali, quando Jesus fala Belzebu, que ele não é enviado, de Belzebu, claro que não, mas ele está se referindo ao deus das moscas. Por que eu estou te dizendo isso?
Porque o espírito maligno, ele é como uma mosca. Você só vai de fato tirar ele da sua vida e blindar a sua vida, a sua casa, os seus familiares, quando você de fato não tiver mais o lixo que atrai a mosca. O lixo na nossa vida é o pecado, é a legalidade que o diabo tem de estar na nossa vida. E aí a gente começa a entender que o pecado não é só, sabe, aquele pecadão assim, que a gente acha que tem um pecado maior e um pecado menor. Mas a Bíblia não diz isso. Pecado é pecado. Então, a gente acha, no início da conversão, ou alguns cristãos que ainda são enganados pelo pai da mentira, acham que eu não mato ninguém, nunca matei, eu não engano ninguém, nunca adulterei nada, nunca traí a minha esposa, ou nunca traí o meu marido, então eu estou andando em santidade e ponto. Eu nunca fiz esse pecadão, sabe, grande. Então eu estou salvo e estou protegido. Mas a verdade é que quando a gente entende mais da Bíblia, a gente começa a entender que não é bem assim, não. Existe o pecado dos 10 mandamentos lá, sim, não matar, não assassinar, não roubar, não adulterar. Mas existe também quando Jesus fala que só de você pensar você já pecou. Então quando você pensou mal do seu colega, quando você desejou a morte, quando você desejou algo ruim, quando você invejou, você já pecou. Isso também é pecado. Então, o que tira as moscas, o que tira a influência de Satanás, é a gente tirar o pecado da vida da gente. E tirar o pecado é andar com Cristo, é ser sacrifício vivo, é estar sempre Participação especial do Dudu. Dudu. Para! Não! Não! Então, tirar o lixo é necessário. Tirar o lixo da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, para que Satanás não tenha legalidade. Então, assim, eu tô querendo te explicar e te dizer que não é só repreender e expulsar o demônio, porque ele volta. Então, para que ele não volte, não tenha acesso, é que você precisa tirar todo o lixo da sua vida. E esse lixo todo é tudo que a palavra diz, tudo que não te faz bem, tudo que não traz coisas saudáveis e boas para sua família é um pecado. Tudo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O pecado não é o que você acha e o que você não acha. O pecado é o que a Bíblia diz que é e ponto, certo? Então, eu tenho aqui umas anotações que depois eu compartilho com você sobre como nós podemos usar a palavra como arma contra Satanás. Primeiro de tudo, conhecendo a palavra e a autoridade que temos. E depois, exercendo. Então, por exemplo, quando a gente fala a guerra, né, na batalha espiritual, uma oração de batalha, é você citar a palavra, por exemplo, assim como diz em Lucas, no capítulo 10, verso 17, os demônios se submetem ao nome de Jesus. Eu estou aqui declarando que eu sou a igreja e essa palavra se cumprirá. Os demônios se submeterão e serão expulsos e cancelados no poder do nome de Jesus, como está escrito em Efésios, que Cristo está sentado ao lado direito do Pai, acima de todo principado e potestade. A cruz de Cristo cancelou a minha dívida. Eu cito essa palavra que está escrita em Colossenses. Por quê que a gente tem que citar a palavra? Porque a palavra foi o que Jesus citou. E a palavra é a espada do Espírito que Deus nos dá e está escrita em Efésios. A palavra
é a nossa maior arma. Depois do jejum e a oração. Então eu só citei aqui algumas palavras para você entender por que na oração de batalha você usa a palavra como arma mesmo, como espada, e não como leitura. Não é só uma leitura, é um entendimento de que isso aqui foi a arma que Deus nos deu. Depois eu compartilho com você. Depois que eu digo no momento certo, né? Não vamos atropelar as coisas. Eu só quero te despertar aqui para a importância do seu conhecimento da palavra, porque foi o que Jesus fez. Através da palavra, ele se defendeu e calou a boca de Satanás. E Satanás se retirou, certo? Quando Satanás tenta Jesus aqui, ele faz 3 tentativas. E essas 3 tentativas é muito interessante você perceber que é a mesma forma que ele usa ainda no dia de hoje comigo e com você. Primeiro, o que o diabo faz? Ele diz: transforma essas pedras em pães se tu és o Cristo. A primeira flecha que Satanás lança em nós é sobre a nossa identidade como filhas. E geralmente nesse momento ele nos pega. Por quê? Se nós não estamos andando em santidade e nós não temos certeza que estamos salvas e que fomos compradas e remidas por Jesus, se nós não andamos nessa certeza, na hora que ele lança isso, a gente vai se lembrar do pecado que a gente fez 1 hora atrás e vai pensar assim: realmente, eu não sou digna de ser filha. Realmente, então, eu não vou ser defendida pelo pai. Aí ele começa a usar a sua mente, a sua vida para distorcer, lembra dos nomes dele? Do perverso, do pai da mentira, para distorcer a sua identidade em Cristo, para tirar você do equilíbrio, tirar você do ponto certo, para que você então comece a duvidar da palavra do Senhor, de que você é filha, você é amada, você vale a vida de Jesus crucificado, ele fez isso por você. Então a primeira seta que Satanás lança, dúvida. Todas as vezes que você estiver caminhando em algum lugar, em algum momento da sua vida, em alguma fase, alguma etapa, que vierem as dúvidas, você deve repreender o diabo, que está te acusando, te caluniando, e se você tem certeza da sua identidade, isso aqui, essa seta já não te pega. Está repreendido. Em nome de Jesus, eu sou filha, eu sou amada. A palavra diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e que toda autoridade está sob os pés da igreja e eu sou a igreja. Entende a diferença de quando você tem esse entendimento e esse conhecimento, de quando você não tem? A segunda seta que ele diz é que ele faz: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, que ele dirá aos anjos que te peguem, né? Tipo assim, se você, de novo, identidade, se você é mesmo filho de Deus, então se joga daqui, a palavra está escrita, que Deus enviará os teus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Satanás conhece a Bíblia. E Satanás pode estar, inclusive, sentando do seu lado na igreja. E todas as vezes que o pastor fala alguma coisa, aí a pessoa fala assim: mas não é isso que eu entendo, não é isso que está escrito. Esse é o entendimento do pastor. Espírito de Satanás, usando a boca daquela pessoa para te desviar. Seta de Satanás entrando na sua vida. Não é porque uma pessoa está na igreja, templo físico, prédio, sala, salão, não é porque a pessoa está lá que ela é perfeita, ou porque ela é de fato cristã.
Pelo contrário, sabia? Se uma pessoa está indo e frequentando uma igreja, é porque ela está declarando para você que realmente ela é fraca, pecadora, falha e precisa de Jesus para se consertar. Entende? Igreja é o lugar em que você vai encontrar aqueles que reconhecem que são falhos e não os perfeitos. Claro, você vai encontrar os níveis. Aqueles que já alcançaram um nível maior de intimidade com Cristo e que sim, são muito confiáveis, são às vezes até os presbíteros, os líderes dos ministérios, mas pode acontecer também de ele ter sido colocado como um líder, ou como um presbítero, ou até mesmo como um pastor. Mas ele não tem sabedoria e maturidade para estar naquele lugar. E Satanás vai usar essa pessoa como flecha contra você. E você vai dizer, mas eu estava na igreja. É aí que eu digo que você não deve terceirizar a sua vida espiritual. Quando você tem o conhecimento da palavra e relacionamento com Deus, você não se desvia porque o pastor ou porque a pastora falou. Pelo contrário, você tem entendimento, discernimento, conhecimento para dizer, está errado. Eu não farei assim. Não é o que Jesus espera de mim. Está errado. Para você ter essa postura de dizer para um líder que ele está errado e que você não vai agir dessa forma, você tem que ter conhecimento. E é o que eu te disse. Quanto mais o diabo conhece a Bíblia melhor do que você, mais ele te escraviza, ele te machuca, ele te domina. Ele usa pessoas que estão ao seu derredor para te machucar e te destruir. A Bíblia diz que o diabo, ele está ao derredor. Ele é como um leão que ruge. O que significa que quando diz que ele é como um leão? A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E Satanás é como um leão. O que ele está querendo, que a Bíblia está querendo nos ensinar? Que a gente tem que ter muito cuidado. Porque ele vai se apresentar para nós como um leão. Muitas vezes seremos enganadas, porque ele vai se apresentar vestido do bem, pai da mentira, vai se apresentar como um anjo de luz, te aconselhando com palavras bíblicas, com trechos bíblicos, mas que na verdade não é Deus e é o próprio Satanás. Então você tem que tomar muito cuidado ao ser liderada e pastoreada por alguém que não tem o conhecimento da Bíblia. Não dependa das pessoas. Essa é uma tarefa, uma missão e um prazer que só você pode desempenhar. É um prazer ter intimidade com o Senhor. Imagina o pai olhando para você e vendo uma filha que busca a sua presença, que ama a sua presença, que quer saber mais das histórias que tem nesse livro maravilhoso, que invoca o Espírito Santo, que anda em santidade, que odeia o pecado. Imagina qual pai não se alegra de ver isso? Não tem. Da mesma forma, o Senhor se alegrará de olhar para você e ver que você tem buscado conhecimento e você está crescendo em conhecimento e maturidade na presença dele. Depois, o diabo ainda tenta um último golpe, a última seta. Ele leva Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Aqui, Satanás lançou a flecha em Jesus para que Jesus tivesse orgulho e soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O que é isso? Quer dizer que Deus não gosta do soberbo, que Deus não ouve, ele resiste
ele resiste o soberbo. Ele resiste o soberbo. Então, tudo que Satanás colocar na sua vida para que você ache que você é a boa, para que você é a melhor, para que você merecia muito mais, tudo o que vier para que você se ache e se destaque no meio dos outros, é Satanás plantando soberba no seu coração, porque ele sabe que a única forma do próprio Deus te resistir é quando tem soberba em você. Aqui ele estava então tentando, como última alternativa, que Deus rejeitasse Jesus e plantasse, que ele conseguisse plantar a soberba no coração de Jesus. Por que Jesus ia querer todos aqueles reinos? Os reinos já são de Jesus, entende? Como ele é o pai da mentira mesmo. Satanás não tem como dar reino para ninguém. Nada nesse mundo pertence a ele. É tudo do Senhor. Mas ele mente, né? E a gente já viu sobre isso. Então é isso. E eu quero deixar bem claro aqui para você que Jesus disse: retira-te, Satanás. Da mesma forma que eu e você devemos fazer nas orações das batalhas espirituais que enfrentamos. Quando nós fazemos oração na nossa casa, oração por nós, oração por um ente querido, nós devemos declarar: retira-te, Satanás. Satanás, saia da minha casa, saia da minha vida, saia desse lugar. Entendeu? Você tem que falar. Você está cancelado, repreendido, amarrado. E você está expulso desse lugar, expulso dessa pessoa. Saia. Você tem que dar uma ordem. E não damos ordem em uma guerra em mente. Porque se eu falo em mente, o mundo não me escuta. Satanás e seus demônios não ouvem os seus pensamentos. Isso somente pertence a Deus, a onipresença, que sabe tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso não pertence a Satanás. Então não adianta você ficar na sua cabeça: Satanás, você está cancelado, saia só na sua mente. Jesus nos ensina aqui que nós devemos verbalizar. E, gente, se a gente conseguisse visualizar os demônios em cima das coisas, sabe, os espíritos imundos em cima dos nossos queridos, amados, da nossa casa, do nosso trabalho, amarrando as coisas, você acha que a gente ia ter calma de falar bem boazinha com eles? Claro que não. Imagina se você conseguisse ver os demônios que estão agindo contra você. Você acha que você ia orar: Senhor, retira-os daqui, em nome de Jesus? Não, minha querida, você tem uma arma. Você vai chegar e falar: saia daqui, em nome de Jesus. Você vai falar cara a cara com ele, entendeu? Você não tá vendo, mas você sabe. Ele existe e ele tá por ali, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Então, com Jesus eu aprendo que eu devo lançar a palavra e lançar a ordem para que ele saia. E lembrá-lo sempre da palavra, porque a palavra é a maior arma que nós temos contra ele. Bom, então agora acho que terminamos, né? O capítulo 4 até o verso 11. E no próximo vídeo nós vamos falar quando Jesus, então, ele sai ali desse deserto, esse período de tentação e provação, e volta para Galileia. E é quando ele começa, então, o seu ministério, inclusive já pegando os seus discípulos, que nós vamos ler aqui em breve. Um grande beijo para você, se cuida nesse tempo, tenha consciência de que Satanás quer te destruir, te matar e acabar com os seus planos e com a sua família. Não brinque com ele. Não acha que ele não existe. Acredite você ou não, ele existe. A Bíblia fala sobre ele. Do mesmo Deus que a Bíblia fala, a Bíblia também fala do diabo.
Então, nós temos que crer nisso aqui que a Bíblia fala. E crer que não estamos desprotegidas. Deus não nos deixou aqui abandonadas. Não, Ele nos deu armas e estratégias de guerra para essa batalha. E é agora que nós temos essa consciência, nós vamos utilizar, ok? Um grande beijo para você, até a próxima reunião, o nosso próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa palavra tenha encontrado uma porta aberta no seu coração, na sua mente e na sua vida. Até o próximo vídeo.